Peregrinos, aprendemos nessa estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Oi, pessoal. Nós estamos aqui, enquanto Pastoral Bíblica, para conversarmos um pouquinho sobre o mês da Bíblia, que propõe para a gente o estudo do livro do Deuteronômio. E nós estamos, então, aprofundando um pouquinho com o auxílio deste livro, do Centro Bíblico Verbo, que traz para a gente como tema a lei a favor da vida e lema: abre tua mão para o teu irmão. Estamos fazendo esse encontro assim por causa, do coronavírus, uma vez que a gente não pode estar mais reunidos, um na casa do outro, mas podemos nos encontrar virtualmente. A gente celebra, faz nossas orações na nossa família e que vai alcançando as outras famílias através das redes sociais. Nosso encontro hoje vai ser o segundo, que nos traz então como tema: vida digna é direito de todas as pessoas. Venham então refletir conosco. Para o início do nosso encontro, nós nos colocamos na presença do Senhor, convidando também a todos vocês, o Deus que nos comunica a sua palavra e renova conosco a sua aliança, nos ensinando o caminho da vida, da plenitude da vida, nos chama ao compromisso com o próximo. Então, no nosso início, vamos meditar a partir do Salmo 146, que você também aí em casa, com a sua Bíblia nas mãos, pode acompanhar. Salmo 146. Aleluia! Louve ao Senhor a minha alma. Louvarei ao Senhor durante a vida toda. Farei músicas ao meu Deus enquanto eu existir. Não confiem nos poderosos, no homem que não pode salvar. Quando sai o seu espírito, ele volta ao pó, e no mesmo dia seus planos se acabam. Feliz aquele que tem como apoio o Deus de Jacó, quem espera no Senhor seu Deus. Foi ele quem fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Ele mantém sua fidelidade para sempre. Ele faz justiça aos que são oprimidos, ele dá pão aos famintos. O Senhor solta os prisioneiros, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor endireita os encurvados, o Senhor ama os justos, o Senhor protege os estrangeiros, ele ampara o órfão e a viúva, mas arrasa o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o Deus de Sião, de geração em geração. Aleluia. Então, pensando, no tema que a gente vai refletir hoje, vida digna e direito de todas as pessoas, agora vamos conversar um pouco sobre a história onde foi escrito o livro daquela época. Lembrando que hoje, se vocês quiserem, já pode deixar separado. A leitura do texto que vamos refletir hoje é Deuteronômio 24, versículo 10 a 22. Então, podemos já deixar separadinho, para daqui a pouco a gente ler juntos e fazer a nossa reflexão. Então, naquela época, o povo de Israel
Então, o povo de Israel surge lá por volta de 1200 como uma sociedade tribal. Então, era uma nova forma que as pessoas se organizavam. Então, o povo de Israel já surge com essa nova forma de organização. Era um governo descentralizado, a economia baseado na partilha, na igualdade, solidariedade, hospitalidade. Era um apoio mútuo de vida em defesa à vida. Nova forma de vida que foge das estruturas opressoras do Império Egípcio, que viveram por séculos. Então, a gente sabe que o povo israelita ele ficou muito tempo escravo no Egito. Então, essa nova organização como sociedade tribal veio, então, modificar essa forma que eles viviam. E com o passar do tempo, então, quando foi escrito o livro do Deuteronômio, então já tinha passado por vários tempos, vários períodos, vários séculos. Então, com esse passar do tempo, os fatores interno e externo nesse sistema foi ficando frágil, agravando com a implantação da monarquia. Então, eles não mais viviam mais nessa sociedade tribal, como era organizado, e optaram pela monarquia. Então, aquele sistema que eles viviam, quando começou a ser diferente, então veio com a centralização do poder, e você sabe que como se vem essa outra forma de governo, então vem implantada a questão da arrecadação de impostos, pedágios, taxas e tantos outros impostos que vem, é óbvio, para poder alimentar aquele sistema. Então, uma nova forma de vida que foge da estrutura opressora do Império Egípcio, que vivem por vários séculos. Com o passar do tempo, os fatores internos e externos, este sistema foi ficando frágil, agravando com a implantação da monarquia, colocando em xeque o ideal de igualdade e solidariedade. Vem com a centralização do poder, a arrecadação de impostos, pedágios, taxas e tantos outros tipos de tributo que vai garantir a mordomia da classe elitizada do governo. Com isso, cresce a classe empobrecida, a injustiça, desigualdade, a exploração social. E também é nesse mesmo período, dentro desse mesmo cenário, que surge a voz profética, que vai falar e lutar para garantir o direito dos pobres. Você não deve torcer o direito dos pobres em seu processo. Fuja da acusação falsa, não faça morrer o inocente, nem deixe sem castigo o criminoso. Um trecho do livro. Não explore o migrante, não maltrate a viúva nem o órfão. A terra é dom de Deus e herança para o povo. A terra não poderá ser vendida para sempre, que é nesse tempo que surge a lei chamada Lei do Goel, que é o direito do resgate do parente mais próximo. Ou seja, se uma família não tem condições mais e vai vender a terra, então o parente mais próximo, ou irmão, poderá resgatar essa terra. Então, foi o direito do Goel, que é o protetor. Surge também, nessa época, a lei do levirato, que é o quê? A viúva, quando ela perde seu marido, ela vai se casar com o cunhado. E o primeiro filho que nascer desse casamento leva o nome do irmão falecido. Então, para assegurar a descendência. Também, nessa época, tinha a questão de as pessoas estavam enriquecendo muito e explorando por conta da terra. Então, surge também como proteção, eles falavam do bois, tem um trecho que fala assim: se um boi chifra um homem ou uma mulher e causa-lhe a morte, o boi será apedrejado e ninguém comerá sua carne. Era necessário
refrear o dono dos bois, que acumulava a propriedade, terra e poder em detrimento das outras famílias. Então, para a proteção daquele povo mais sofrido, né, da época, então surgem várias leis, na qual a gente vai ver também quando a gente estiver refletindo o livro. A gente percebe, no livro também se trata, lá no período da queda da Samaria, que é o Reino do Norte, nós temos, quando foram organizados em tribos, com certo período, depois que dividiu, né, com a monarquia, dividiu o reino entre dois, né? Então ficou o Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. Aí a Samaria, mais ou menos em 722, houve a dominação assíria no Reino do Norte, a Samaria. Então, nessa época, houve muitos deportados, outros fatores estrangeiros instalados, refugiados de guerra. Tudo isso causou grande desastre e sofrimento para o povo. Período também de grande fuga de refugiado de Israel para Judá. Então, o pessoal saía, né, de Israel fugido e foram para o reino de Judá, o que faz crescer consideravelmente a população, aumentando de 1.000 para 15.000 habitantes em Jerusalém, aumentando também assentamentos, de 35 para 120 nas colinas. É provocada um grande crescimento e desenvolvimento político no Reino do Sul. A gente imagina, né? Então, aquele povo foi parar, né? Desce todos para Judá, né? Para o Reino de Judá, e com isso a população cresce consideravelmente. E bom para o Reino de Judá, que também há um crescimento no mesmo período, há um crescimento econômico, político, né? O que vai favorecer muito a economia da região ou da cidade, por exemplo. A capital, né, de Jerusalém passa de 5 para 70 hectares. Grandes obras são feitas para enfrentamento no avanço do Império Assírio. Novas cidades, fortalezas, túnel para levar água à cidade nova, mãos de obras. Então, para a construção de tantas obras, né, eles vão usufruir mão de obras dos refugiados e dos abastardos israelitas, e aí são colocados a eles, né, trabalhos pesados, semelhante aos dos escravos. Por isso a gente vai ver no texto citando sobre estas questões. E para amenizar essa crise, os escribas do rei Ezequias vai utilizar das leis e tradições vindas dos refugiados do norte, como a gente vai ver também algumas leis lá no texto, chamando de reforma de Ezequias ou deuteronomista, criando leis sociais para amenizar o grande fluxo de refugiados junto os grupos de estrangeiros, órfãos e viúvas. Para nos ajudar a refletir um pouco mais, vamos então fazer a leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 24, versículos de 10 a 22. Quando você fizer algum empréstimo a seu próximo, não entre na casa dele para pegar alguma coisa como penhor. Fique do lado de fora, e o homem a quem você fez o empréstimo, ele é que sairá para lhe trazer o penhor. Se ele for pobre, você não irá dormir, conservando o penhor tirado dele. Ao pôr do sol, você deverá devolver sem falta o penhor, para que ele durma com seu manto e abençoe você. Quanto a você, isso será um ato de justiça diante de Javé, seu Deus. Não explore um assalariado pobre e necessitado, seja ele um de seus irmãos ou imigrante que vive em sua terra, em sua cidade. Pague-lhe o salário a cada dia, antes que o sol se ponha,
porque ele é pobre e sua vida depende disso. Assim, ele não clamará a Javé contra você e em você não haverá pecado. Os pais não serão mortos pela culpa dos filhos, nem os filhos pela culpa dos pais. Cada um será executado por causa de seu próprio crime. Não distorça o direito do estrangeiro e do órfão, nem tome como penhor a roupa da viúva. Lembre-se, você foi escravo no Egito, e daí Javé, seu Deus, o resgatou. E por isso é que eu lhe ordeno agir desse modo. Quando você estiver ceifando a colheita em seu campo e esquecer atrás um feixe, não volte para pegá-lo. Deixe-o para o migrante, a órfã e a viúva. Desse modo, Javé, seu Deus, abençoará você em todo o seu trabalho. Quando você sacudir as azeitonas da sua oliveira, não volte para catar o que tiver sobrado. O resto será para o imigrante, o órfão e a viúva. Quando você colher as uvas da sua vinha, não volte para catar o que tiver sobrado. O resto será para o imigrante, o órfão e a viúva. Lembre-se, você foi escravo no Egito. É por isso que eu lhe ordeno agir desse modo. O texto que nós ouvimos agora, ele repete algumas vezes: lembre-se, você foi escravo no Egito. Por isso, não pode esquecer dessa experiência terrível de sofrimento, de exploração. E agora, recordando tudo isso, não repita nenhum tipo de atitude como essa em relação ao próximo. Observem bem que o acontecimento do êxodo, depois da experiência da escravidão no Egito, a saída daquela situação de sofrimento, vai permanecer na memória do povo. Vai ser o grande momento de aprendizado, de grandes lições para a vida. Por isso, a lei de Deus, ela orienta a vida das pessoas para que, desse povo agora liberto, para viver com dignidade, na plena liberdade, mas também com esse espírito de solidariedade para com os pobres. Não esquecer do que Deus fez em favor do povo. Por isso agora, na terra, segundo o livro do Deuteronômio, que vai apresentando esses discursos de Moisés antes do povo entrar na terra prometida, vai dando as orientações de como colocar em prática a lei de Deus, como vivenciar a aliança com Deus. E aí então aparecem essas orientações. Observem que tudo é voltado para o próximo, os necessitados. Merece a atenção nossa aqui, quando fala sobre aquele que teve que empenhar algum bem. E aí cita aquele que precisou de um recurso de dinheiro emprestado e penhorou o seu manto, poderíamos dizer o seu cobertor, a sua coberta, a única coisa que tinha. A lei, então, estabelece que esse manto, essa coberta, deve ser devolvida ao pobre antes do anoitecer, porque ele vai precisar dela para se cobrir. E esse ato, então, se torna um ato de justiça, de solidariedade, de cuidado com o pobre. Depois, um outro destaque para
o momento da colheita. Lembra realmente a situação lá das tribos, quando o povo produzia na terra, e no momento da colheita, então ficavam o restolho. Para quem? Para os pobres. E aí, recomenda-se, na hora da colheita, das olivas, das uvas, do trigo, seja o que for, vai colher, o que cair no chão, você não deve voltar para pegar, mas deve ficar para os pobres. E aí aparecem os três principais sempre citados no Antigo Testamento. Essa categoria de pobres, o trio pobre, explorado, que são os migrantes, os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. Uma atenção especial para os mais pobres. É a lei de Deus favorecendo, defendendo, cuidando da vida dos irmãos. Então, trazendo um pouco essa reflexão para o tempo de Jesus, a gente percebe que o contexto não é muito diferente, né? Jesus também faz altas críticas ao Império Romano, que explorava os pobres através de altos impostos. Marca então o cenário da Galileia, o endividamento, as doenças, a escravidão, justamente porque as pessoas se endividavam para estar pagando os impostos que eram altíssimos. E Jesus, então, propõe a partilha e a solidariedade. Inúmeras vezes ele fala da importância de partilhar, de repartir, como a gente percebe no texto, né, da multiplicação dos pães. A partilha é o centro, né, o ponto forte. Ele propõe também o perdão aos devedores, inclusive faz parte da oração que ele nos ensinou, perdoar, né? E o reino de Deus que Jesus traz para a gente, que Jesus anuncia para a gente, propõe repartir o poder e a riqueza para que não haja pobres, para que não haja desigualdade. Então, o acúmulo de riqueza num número pequeno de pessoas traz um número maior de pobres, bem maior. Então, Jesus propõe que a construção do reino se faz na divisão de toda a riqueza, de tudo que for construído ou adquirido. E naquela época não era assim também. A gente sabe que o Império Romano não agia assim, pelo contrário, explorava, né, o povo demais e cobrava altos impostos. Os seguidores de Jesus, então, a partir dos seus ensinamentos, criticavam o abuso e a injustiça do Império Romano, onde a posição social e o privilégio eram usados contra os mais pobres, né? Eram usados contra os inferiores. Aquelas pessoas que tinham um poder aquisitivo melhor, elas eram melhor tratadas, né? Seus erros, seus crimes não eram tão cobrados quanto de pessoas, né, de classe inferior, que tinha menor poder aquisitivo. E voltando também um pouquinho para as cartas de Paulo, na carta, né, a Filemon, ele fala sobre a luta que ele travou para que o patrão Filemon aceitasse o escravo Onésimo como irmão. Jesus traz para nós que todos no reino de Deus somos irmãos. Todos temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas responsabilidades, independentemente de classe social. E fala também, né, na carta de Tiago sobre os pobres, né, a defesa dos pobres, que os ricos lucravam às custas da exploração dos mais humildes. Então, quem tinha dinheiro ficava cada vez mais rico, e quem era pobre, quem era, né, de menor poder aquisitivo, acabava ficando ainda mais pobre, era ainda mais explorado. A carta de Tiago ressalta, então, o amor para superar essa situação de humilhação, né, de exploração.
Então, recorda para nós o mandamento, né? Um dos mandamentos que Jesus nos ensinou, que é o amor ao próximo. Falando dos imigrantes, o Novo Testamento nos faz refletir também que as pessoas são obrigadas a sair de suas terras não porque elas querem. Elas não saem porque elas querem, elas saem por situações de guerra, né? Com a guerra vem fome, miséria, violência e, consequentemente, a pobreza extrema, né? Então, por isso as pessoas migram, por isso elas deixam suas terras. Então, quando a gente for acolher essas pessoas, que elas sejam acolhidas considerando por que elas saíram, né? Que sejam tratadas, então, com amor. Acolher é sinal de amor. Então, que Jesus traz, a lição que ele nos traz, a preferência pelos pobres mesmo, né? A preferência pelas pessoas mais humildes. E enquanto seus seguidores, a gente assume, né, conscientemente a fé que professamos à medida que a gente acolhe, à medida que a gente ama e à medida que a gente oferece melhor condição de vida para todas as pessoas, independentemente de classe social. Seja imigrante, seja órfão, seja viúva, como sejam também essas pessoas que nos dias atuais a gente discrimina, né? Seja por cor, raça, sexo, né? Então, sejamos tomados pelo amor, que é o ensinamento de Jesus. Como Gabriela falou, né? Então, Jesus vem ensinar o amor ao próximo. E isso a gente vê que todo o texto, seja do Antigo Testamento, quando a gente estuda o Deuteronômio, seja já no Evangelho de Jesus, nas cartas paulinas e nas outras cartas apostólicas, que é depois, né? Então, o tempo é muito grande, mas o ensinamento é o mesmo, que a gente deve amar o próximo, lutar pela justiça, pela igualdade, solidariedade. E a gente percebe também que naquele tempo não é tão diferente do tempo que a gente vive hoje, né? Então a gente vê as classes sociais, os mais pobres, a gente tem imigrantes. Infelizmente, nos dias atuais, a gente vê trabalhos escravos, pessoas que não são pagas conforme o direito deles. Então, muitas pessoas ainda passam fome. O endividamento social, a gente pensa agora nesse tempo que a gente está, né, de Covid, então muitas pessoas não têm como trabalhar. A gente sabe que muitos lugares, muitas empresas fecharam, então tem muitas pessoas sem trabalho. Mesmo com esse benefício, né, que o governo dá para cada um, a gente sabe que não é suficiente, né, para poder sustentar uma família, todas as coisas que precisam uma família. Então, muitas pessoas estão se endividando e com certeza vão se endividar mais ainda para prover seu sustento. E muitas pessoas, por conta disso, vão aproveitar da situação para explorar os mais pobres. Então, a gente vê que não é muito diferente daquela época para a época de hoje. E aí a gente precisa de profetas dos dias de hoje para gritar pelos direitos dos empobrecidos, né, e dos mais pobres. Então, e aí a gente lembra, inclusive, de uma fala do Betinho, né? Quem tem pressa tem fome. Então as pessoas acabam correndo atrás desse endividamento justamente para se sustentar, para prover, né, a necessidade da família. Então, ou seja, não é uma coisa muito distante de nós. Mesmo a questão da natureza, a questão da exploração da terra, tudo é muito, muito hoje, né? Então, a gente precisa, enquanto profetas dos dias de hoje, lutar pelos direitos dos empobrecidos. E aí, hoje, a gente tem movimentos, a gente tem pastorais, a gente tem pessoas que lutam pelos direitos. E nós, enquanto cristãos, a gente precisa estar junto, a gente precisa ver, enxergar a necessidade do outro e exercitar esse amor ao próximo. Como nós percebemos,
a palavra de Deus que está na Bíblia puxa conversa com a gente. Deus conversa conosco através da sua palavra. E aí vai iluminando a nossa vida e vamos encontrando sempre situações que a gente joga para dentro do texto bíblico e o texto bíblico devolve uma luz para a gente entender os sinais da bondade, do amor, da presença, da graça, da ação do Espírito de Deus no nosso tempo, também marcado com suas dificuldades, sobretudo no que diz respeito à realidade dos mais pobres. Nesse tempo de pandemia, a gente assiste aí grandes empresas fazendo suas doações de milhões de reais. Por um lado, que bom, são gestos de partilha, cuidado com as pessoas que estão em situações de necessidade. Mas, por outro lado, nós nos perguntamos como é que esse dinheiro todo está guardado, tanto lucro dessas grandes empresas, enquanto isso faltam recursos mínimos para uma parcela enorme da população viver com dignidade, garantindo pelo menos as condições dignas de comer, de morar, de cuidar da saúde. Então, é todo um sistema que precisa ser repensado. A necessidade de novas leis que venham assegurar, venham garantir a vida com dignidade para todos. A questão da justiça e do bem, que se inspira na própria palavra de Deus e de maneira particular, é claro, no ensinamento do próprio Jesus. Por isso, então, nós continuamos confiando no Deus da vida que, através de pessoas inspiradas, que vão iluminando a vida da gente com palavra que encoraja, alimenta a esperança, mas também pessoas que ajudam a organizar o povo em busca de condições mais dignas de vida. Continuamos a pedir a Deus a graça do seu Espírito, nesse novo tempo em que nós procuramos colocar também em prática aquilo que nós cremos, aquilo que nós esperamos. Encerramos então este nosso encontro de hoje, já fazendo o convite para o próximo encontro na semana que vem. É uma série de 4 vídeos, esse foi apenas o segundo, ainda tem mais 2, continuem conosco. Nós agradecemos muito a todos vocês que nos acompanham e agora vamos encerrando este nosso encontro de hoje, meditando o Salmo 15. Senhor, quem irá hospedar-se em tua tenda? Quem há de morar em tua montanha santa? Quem tem conduta perfeita e pratica a justiça. Quem fala a verdade no coração e não faz calúnia. Quem não faz o mal a seu próximo, nem levanta difamação contra seu vizinho. Quem olha com desprezo para quem é ímpio, porém respeita os que temem ao Senhor. Quem faz um juramento e não volta atrás, mesmo que tenha prejuízo. Que não empresta seu dinheiro a juros altos, nem pratica a corrupção contra o inocente. Quem age desse modo jamais vacilará. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada,
cuidou.